Fala galera! Hoje nós vamos dar uma dica sobre resolução de questões contendo gráficos. O Enem tem muitas questões contendo gráficos, são questões de conhecimento geral e de todas as áreas do conhecimento. Entretanto, quando o elaborador de questões coloca uma questão contendo um gráfico, ele quer avaliar a tua habilidade de interpretar os gráficos. Para isso, esse vídeo vai trazer umas dicas preciosas. Vem comigo ver aqui quais são as dicas mais importantes. Sempre que você observar uma questão sobre gráfico, a resposta está no gráfico. Então, observe o título do gráfico, do que se trata esse gráfico. Veja o valor que tem nas ordenadas e avalie o valor que tem nas abscissas. Dessa forma, quando você analisa o título do gráfico, vê o valor de ordenada e o valor de abscissa, você passa a compreender do que trata o gráfico. E aí fica muito fácil você resolver a questão que tem o gráfico. Um detalhe, a resposta está sempre nos dados do gráfico. Então você tem que focar nesses três elementos para, compreendendo o gráfico, responder melhor a questão. Vem comigo ver um exemplo. A questão ela é do Enem de 2016 e diz: o número de filhos por casal diminui rapidamente para a maioria dos economistas e isso representa um alerta para o futuro. Ou seja, o primeiro passo que nós temos que fazer, segundo a dica que nós acabamos de dar, é exatamente entender do que trata o gráfico, que diz que para a maioria dos economistas, o número de filhos por casal está diminuindo e isso vai representar uma preocupação futura, ou seja, é um gráfico de evolução de natalidade. A segunda dica, vem comigo. Olhando para o eixo das ordenadas, nós observamos que existem países, Brasil, China, Coreia, e para o eixo das abscissas, nós temos números. O gráfico fala, portanto, de taxa de fecundidade de países listados na ordenada em quantidade listado nas abscissas, ou quantificado nas abscissas. Agora vamos ler a pergunta que o avaliador faz em relação a esse gráfico. Uma consequência socioeconômica para os países que vivenciam o fenômeno demográfico ilustrado é a diminuição da... Gente, se você olha para o gráfico, tem uma lista de países e a curva do gráfico desses países em relação à quantidade do eixo da horizontal está sempre diminuindo. Se o gráfico trata de natalidade, significa que a taxa de natalidade de todos esses países está em queda. Analisando as alternativas. Letra A diminuição da oferta de mão de obra nacional. A letra B, média da expectativa de vida. Gente, esse gráfico não fala de expectativa de vida. Letra C, disponibilidade de serviço de saúde, o gráfico também não fala em serviço de saúde. Letra D, despesa de natureza previdenciária. E a letra E, imigração de trabalhadores qualificados. Olha, a melhor resposta é a letra A, que diz o seguinte: vai haver uma diminuição da oferta de mão de obra nacional. Isso já acontece em alguns países como Portugal, como a Espanha, como o Canadá, onde a taxa de natalidade pelas famílias começou a diminuir e a população começou a envelhecer. A população envelhecida se aposenta e não tem jovens para ocupar os postos de trabalho. Esses países começaram, inclusive, a flexibilizar a importação de jovens qualificados de outros países para ocupar esses postos de trabalho. Viram como é fácil interpretar uma questão de gráfico? Segue sempre essas dicas que você vai se dar bem. Forte abraço e até a próxima.